Bom dia, meus queridos alunos. Na aula de hoje, vamos retomar o exercício sobre movimento uniforme, que foi passado em outra aula, e estaremos fazendo a correção desses exercícios. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, que um corpo ele tem movimento, ele se move, né, em relação a uma função horária já estabelecida, onde essa função obedece os seguintes valores: S igual menos 5 mais 25t, segundo ao Sistema Internacional de Unidades. O que significa isso? SI significa que as posições estarão em metros e tempo em segundos, assim seja, a velocidade ela estará em metros por segundo. No item A, é um exercício clássico, onde ele pede para você observar a função e tirar dessa função qual é a posição inicial e qual é a velocidade em que o móvel se encontra, o corpo se encontra. Então vamos lá, letra A nossa posição inicial é o menos 5 metros, lembrando da equação do sorvete, né? Então posição inicial menos 5, como está no Sistema Internacional, metros. E velocidade é o valor em que multiplica o tempo. Então, o número que está multiplicando o tempo aqui, lembrando de novo a equaçãozinha do movimento uniforme, posição igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade será de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Tá ok? Então, nós conseguimos, observando a função horária, estabelecer qual é a posição inicial, ou seja, menos 5 metros foi da posição em que o corpo está saindo inicialmente, né? Quando nós temos o tempo igual a zero, e a velocidade sendo essa de 25 metros por segundo. Bom, já na letra B, o exercício ele pede para estabelecermos qual será a sua posição quando o móvel já terá percorrido uma distância num tempo de 5 segundos. Então vamos lá, letra B, a posição do corpo, ela vai se encontrar, sabendo que ele saiu de uma posição de menos 5 metros, andando a uma velocidade de 25 metros por segundo, durante um tempo de 5 segundos, olha. Então eu vou substituir no lugar do tempo por 5 segundos, fazendo o cálculo, vou descobrir qual será a sua posição após 5 segundos. Então, posição igual menos 5. Matematicamente, primeiro eu faço a multiplicação. 5 vezes 25, 125. 125 menos 5, a posição será de 120 metros. Ou seja, ele se encontra numa posição, então, de 120 metros, após ter andado durante um tempo de 5 segundos. Tá ok? Já na letra C, ele pede para encontrarmos quanto tempo o corpo gastou, quer dizer, qual o instante em que o corpo passa pela origem das posições. E onde é a origem das posições? É onde a posição é zero. Então, vou colocar zero no lugar da posição para descobrir quanto tempo levou para ele se encontrar nesta posição. Então vamos lá, posição do corpo, nesse caso aqui, ela vale zero, que chama-se origem das posições. Então no lugar da posição eu coloco zero. Zero igual menos 5 mais 25 vezes t. Como eu quero isolar o tempo, eu vou passar esse menos 5 para o outro lado. Vai ficar 5 positivo, igual a 25t. O 25 está multiplicando, passa então dividindo. Tempo é igual a 5 dividido por 25. Eu posso fazer a divisão ou somente simplificar. Divide em cima por 5, divide embaixo por 5, numerador e denominador. Nós vamos ter um tempo de 1/5 de segundo. Então esse foi o tempo estabelecido
para que ele chegasse até a origem das posições, ou seja, saindo de uma posição menos 5, ele aproximando-se então da origem, ele levaria 1/5 de segundos para chegar até a posição 0, certo? Ou, se eu dividir aqui, 1/5 teria 0,2 segundos em decimal, ou 0,2 segundos em decimal, tá ok? Bom, já na letra D, ele pede a variação de espaço entre os instantes 3 e 9 segundos, ou seja, a variação de espaço é quanto ele andou desde o tempo de 3 segundos até o tempo de 9 segundos. Então, para isso, nós vamos utilizar o seguinte, a função horária pré-estabelecida, dada pelo exercício, vamos substituir o tempo por 3 segundos, descobrir onde ele está. Depois vamos substituir o tempo por 9 segundos e descobrir uma nova posição. E aí então vamos verificar quanto ele andou de uma posição a outra. Vamos lá? Letra D. Então, posição é igual a menos 5 mais 25 vezes 3 segundos. A posição então será de menos 5 mais 3 vezes 25, 75. 75 menos 5, ele estará numa posição de 70 metros. Já para a posição de 9 segundos, nós vamos ter menos 5 mais 25 vezes 9 segundos, certo? A posição então será de menos 5 mais 9 vezes 25, teremos 225. 9 vezes 25, 225. 225 menos 5, ele está numa posição de 220 metros. Bom, se com 3 segundos ele se encontra na posição 70, com 9 segundos ele se encontra na posição 220, quanto ele andou da posição 70 até a posição 220, ou seja, a variação do espaço. Então, a variação do espaço vamos representar por ΔS. O delta representa sempre uma variação. Vai ser a posição final menos a posição inicial. Se eu fizer a diferença, eu descubro quanto ele andou. Então, a variação do espaço então será 220 menos 70. A variação do espaço será de 150 metros. Ou seja, ele andou da posição 70 até a posição 220, 150 metros. Então, achamos aqui a variação do espaço em relação aos tempos, ou seja, aos instantes 3 e 9 segundos percorridos segundo a função horária. Tá ok? Esse é o nosso exercício 1. Então, retomando agora o exercício 2, onde ele nos fornece 4 funções horárias, nos itens A, B, C e D, e ele pede em cada item para nós observarmos a função horária e extrairmos dela quem é a posição inicial, ou seja, de onde o móvel, o corpo sai, e qual é a velocidade com que ele está andando, tá ok? Então vamos lá, na letra A do exercício 2 agora, letra A função horária vai ser igual menos 1 menos 1t. Menos 1 menos 1t. Ou menos t. Tá ok? Sempre que eu não tiver esse número aqui, é porque refere-se que o número que multiplica o tempo é um valor unitário, 1. Então, qual é a posição do móvel nesse caso? A posição inicial do móvel, de onde ele saiu? Ele está saindo da posição, olha só, segundo a equação do sorvete, né? S igual a S0 mais V vezes T, ele está saindo da posição menos 1 metro. Então, menos 1 metro. E qual é a velocidade com que ele anda? A velocidade com que ele anda está aqui, olha, é o número que multiplica o tempo, menos 1. Então, menos 1 metro por segundo. E isto também, ambos no Sistema Internacional de Unidades, né?
Então sai da posição menos 1 metro, posição inicial, e ele anda com uma velocidade de menos 1 metros por segundo. Tá ok? Na letra B, a função horária, ela já se altera. A função horária, então, aqui seria S igual a menos 1. Ou menos T, né? Menos 1T. Então, menos T. Qual é o número que está aqui na frente do T? O número 1. Então, qual é a posição inicial? Se ele não informa, é porque a posição inicial é 0, ou seja, ele saiu da posição inicial 0, ou da origem das posições. E qual é a velocidade com que ele anda aqui? Menos 1, novamente, metro por segundo. Já na letra C, a função estabelecida é igual a S igual a T menos 5. T menos 5. Então, qual é a posição inicial aqui? A posição inicial, olha só, menos 5. É o número que não é acompanhado do tempo, pois o número que acompanha o tempo é sempre a velocidade. Então, a fórmula aqui ela está invertida. Tá? Em vez de escrever S igual a S0 mais V vezes T, a fórmula ficaria assim, S igual a VT mais S0. Inverteu-se a fórmula. Então, aqui a posição inicial é o menos 5 metros. E a velocidade, nesse caso, é um número que multiplica o tempo. É 1. 1 metro por segundo. É uma velocidade positiva. Tá ok? E, finalizando na letra D, S igual a T mais 1. T mais 1. Significa que a posição inicial, nesse caso, é 1 metro. E a velocidade para essa função é um número que multiplica o tempo, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Então é um exercício clássico, tá? Dentro do movimento uniforme, somente para verificação das posições iniciais e da velocidade em função do tempo. Tá ok? Bom, agora nós vamos verificar a solução para o exercício 3. O exercício 3, também um exercício clássico do movimento uniforme, ele informa a função horária deste movimento. Então, o corpo, o móvel, ele tem movimento que obedece à função horária S igual a 4 menos 20T. Também no SI, no Sistema Internacional de Unidades, significando que as posições iniciais estarão em metros, a velocidade, então, metros por segundo. Bom, já no item A, ele pede também para verificarmos qual será a posição inicial e a velocidade deste móvel. Então, a posição inicial é de onde o corpo saiu. Lembrando que se eu comparar com a equação do sorvete, olha só, S igual a S0 mais V vezes T, a posição inicial é o 4 metros. E a velocidade é menos 20 metros por segundo, uma velocidade negativa. Significa que o corpo está voltando de algum lugar. Tá? Então, inicialmente, teria até um movimento aí retrógrado, né? Bom, letra A. Qual será, né, na letra A, a posição inicial do corpo? Então, verificando a forma, a função horária, né? A posição inicial é o 4 metros, olha. E qual será a velocidade com que ele está andando, segundo essa função horária? A velocidade com que ele anda é de 20 metros por segundo, sendo negativa, pois o movimento é retrógrado, né? Nesse início de questionamento. Então, eu tenho uma velocidade aqui, ele está voltando, né? Então, ela seria de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo. Tá ok? Já na letra B, a pergunta é: qual será o instante, ou seja, quanto tempo ele vai gastar para ele ir para a posição 0, ou seja, origem das posições. Então, qual o instante em que ele se encontra na origem das posições? Ou seja, quanto tempo gasta para ele chegar até a posição 0? Lembrando que ele saiu de uma posição de 4.
metros por segundo, ele está voltando. Então ele vai para a posição 3, depois posição 2, posição 1 e posição 0. Quanto tempo gastou? Vamos verificar? No lugar da posição eu coloco 0, origem, igual 4 menos 20t. 4 menos 20t lá. Vou descobrir o instante em que ele está na posição 0, origem das posições. Menos 20 vem para o outro lado, 20t, positivo, né? Igual a 4. O tempo está multiplicando a velocidade. Essa velocidade, ela então passa dividindo para o instante ficar sozinho. Isolamos o t aqui, olha só. 4 dividido por 20. 20 estava multiplicando, passou dividindo. Uma fração onde eu posso simplificar. Divido em cima por 4, divido embaixo por 4. Nós vamos ter 1/5 de segundo. Então levou-se 1/5 de segundo, né? 4 dividido por 4 é 1 e 20 dividido por 4, 5. 1/5 de segundo para ele chegar até a origem das posições. Ou podemos colocar o valor em decimal, né? 1 dividido por 5, isso aqui refere-se a 0,2 segundos. Então, tanto faz a resposta, né? Fração ou decimal. Nós encontramos aqui o instante em que ele passa pela origem das posições, tá ok? Bom, fazendo aqui uma correção, o exercício que acabamos de fazer, esse último item, o instante que se encontra na origem das posições, seria a letra C, tá? Então, acabamos de fazer a letra C. Agora sim eu vou fazer a letra B. A letra B, ele pede a posição do móvel quando ele estiver no instante 5 segundos, ou seja, após 5 segundos de tempo percorrido, qual é a sua posição? Essa é a letra B, tá ok? Fazendo essa correção da inversão das letras aí. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir 5 segundos no lugar do tempo e vou achar a posição em que ele se encontra. Então, posição igual a 4 menos 20 vezes 5 segundos. Posição é igual a 4 menos 20 vezes 5, 100. 4 menos 100, a posição será de 96 metros. Então, a letra B, ele pede para encontrarmos, então, o instante em que a sua posição em que ele está no instante de 5 segundos. Tá ok? Finalizando, então, nossas atividades, o exercício da letra D, ele pede para uma função, para esta função horária, né? 4 menos 20t, qual seria o tipo de movimento inicial aqui? Né? Então, se ele sai de uma posição 4 metros e ele tem uma velocidade de menos 20 metros por segundo, significa que inicialmente ele está aproximando-se da origem, ele está caminhando para a origem, porque ele está voltando, uma velocidade negativa. Então eu tenho um movimento retrógrado, um movimento regressivo, onde o corpo sai de uma posição positiva e ele está aproximando-se da origem das posições, está voltando para a origem. Então, movimento retrógrado. Vamos lá então, movimento retrógrado ou regressivo. Gente, um abraço a todos. Fica aqui a nossa aula sobre os exercícios do movimento uniforme, a nossa correção. Saudade de todos. Fica aqui um grande abraço. Tchau, tchau.